crianças da igreja. Estava cheio de gente. Estava todos chorando com a presença de Deus, porque a atenção deles estava voltada para aquilo que eles iam fazer, que era buscar os dons de Deus. E Deus batizou diversos com a promessa, mas quando terminou, foi a parte mais bonita. As crianças vinham, saudavam o cooperador, quando pegava na mão dele, Deus batizava com a promessa. Mas teve uma hora que veio dois, um maior e um pequenininho, saudou o maior e pegou o pequenininho aqui nos braços. E o menininho começou a beijar o rosto dele. Deus batizou a criança no braço do cooperador com a promessa. Aleluia! Então, é um culto bonito, com muita surpresa. A gente não espera, quando vê, acontece. Mas tem aqui os diversos irmãos do ministério. Se eles tiverem alguma aula para contar, eles vão contar. Também tem irmãos que acham bonito. A Irmandade só ajuda na comunhão. Vamos se levantar. Santo Deus! E vamos ver o caminho que Deus vai tomar. Deus seja louvado. Amém! Então vou aproveitar esses minutos. São minutos que não voltam nunca mais. Mas se vai saber aproveitar eles, pode ficar marcas para sempre. Glória a Deus! Eu fui atender uma busca dos dons em Mogi, faz anos, no Barroso, que é um lugar meio retirado. Eu passei no ponto de ônibus, tinha uma irmã e um casal. Eu dei carona para eles. Lá foi bonito. Buscamos os dons de Deus. Quando levantamos a oração, os músicos e o encarregado, eles sentiram de tocar 5 hinos. Não foi eu que mandei, mas eu aprendi com o Adeildo, o ancião antigo de Presidente Prudente. Se nós não puder ajudar a cumprir o desejo no coração, para nós também não se atrapalhe na vida de ninguém. Eu aprendi com ele isso. E eu não atrapalho ninguém. E eles foram tocando e o Senhor foi selando as almas com a promessa. Deus batizou muito mais eles tocando do que quando nós estávamos ajoelhados buscando o Senhor. E eu fui saindo devagarzinho, eu não tenho pressa de sair, porque o melhor lugar de nós ficar é aqui dentro da casa do Senhor. Quando eu saí lá fora, irmãos, eu fiquei com pena que tinha uma outra igreja pro lado de fora que não coube para entrar. Aí eu voltei para dentro. Eu fiquei no corredor, aqui no meio, vendo aquele movimento bonito, de vez em quando não recebia, eu recebia. Aí aquela irmã, eu tinha dado carona para ela, ela também recebeu a promessa. Uma irmã de uns 60 anos mais ou menos. De repente ela saiu daqui na frente e ela falava uma linguagem bonita e apontava para o céu. E onde ela ia passando, uma virtude acompanhava ela. As crianças, a mocidade, quem ela passava perto, recebia aquela virtude que acompanhava ela. E eu não tenho o dom de interpretar, eu interpretei já 7 vezes por necessidade. Falei, Senhor, deixa eu saber que a tua irmã fala tão bonito e aponta para o céu. Deixa eu saber, Senhor, tu humilhando, pensado que os humildes vencem mais fácil. Quando ela passou perto de mim, Deus me deu a graça de interpretar o que ela falava. Ela falava com aquela linguagem repetida e dizia assim: aqui está muito bonito,
Mas no céu é muito mais maravilhoso. E só embora falando aquela linguagem, onde ela passava, o Senhor passava com a virtude dele. Tem alguém aqui, irmão? Você veio desanimado, desanimada nessa busca dos dons. Você está achando o culto bonito. É verdade, começou bonito. Mas o lugar que te espera é muito mais maravilhoso. Glória a Você não Jesus! vai perder essa guerra, não. É mais uma que você vai ganhar. Irmãos, eu, aqui no Vila Ema, da região da Água Rasa, tem o irmão Vitor Carmaivone. Ele é diácono. Eles moram na Rua da Congregação, número 555. Há mais de 20 anos Deus fez uma obra lá. A gente não congrega no Vila Ema e vai embora sem passar na casa do irmão Vitor. E num domingo como hoje, depois do culto, a casa do irmão Vitor estava cheia. Quando saiu lá do fundo o Vitinho, com 6 anos de idade, quando ia passando na sala, o irmão Ademar, meu companheiro, pôs a mão na cabeça e falou: menino, se você voltar no fundo pegar aquela gaiola que tem um passarinho preso, que quando ele canta você pensa que ele está cantando, ele está reclamando para Deus que os crentes prendeu ele. Glória a Deus. Se você solta ele, menino, Deus te batiza com a promessa. O irmão Vitinho saiu correndo, pegou a gaiola, pôs em cima da mesa, abriu a porta da gaiola e conversou com o passarinho. Passarinho, eu gosto tanto do ser, mas o Deus que eu sirvo falou para mim que se eu te soltar, ele me batiza com a promessa. Então vai embora, passarinho. Quando o passarinho voou, Deus batizou o Vitinho. Glória a Jesus! Olha aquela alegria, irmão. Chegou a filha do encarregado da orquestra. Uma moça muito vaidosa. O irmão já estava tomado por Deus mesmo. Falou: moça, teu pai do ministério, veja a situação que você se encontra. Mas se você tirar essa joia agora, Deus te batiza também com a promessa. Ela foi tirando, foi de cima da mesa e saiu manifestando a promessa. Glória a Jesus! É esse Deus que nós servemos. Eu tenho um ancião, ele é muito meu amigo. Ele foi atender uma reunião da mocidade e chegou mais cedo. Sentou naquele banco ali que está os irmãos, esse banquinho de lá. A organista fazendo a meia hora, ele conseguiu ver que ela tinha a unha bem vermelhinha. Ele levantou de lá, foi lá, saudou ela, falou: pai Deus, filho. Amém. Tudo bem, tudo bem. Desse jeito não dá para você tocar. Mas você for na casa do zelador e tirar esse esmalte vermelho, você pode voltar e continuar. Por isso que eu falo que os humildes vencem mais fácil. Ela correu lá, tem lá um produto que passa, né? Tira rápido, tirou, ficou branquinha a unha. Voltou, continuou fazendo a meia hora. O ancião, admirado de ver a humildade dela, começou a olhar assim para ela e ele viu o olho da carne, irmãos. Quando veio uma nuvem bem branquinha, passou em cima dela e Deus batizou ela com a promessa. Ser humilde é bom, é ótimo ser humilde. Mas eu atendi a reunião da mocidade em Duartina. Lá em Duartina tinha o saudoso irmão Marino, Trevisan, que era um ancião naquela época. Ele era um homem da lavoura, carpidor de café, que tinha as mãos cheias de calo e o coração cheio de Deus. Ele saía para atender a obra, chegava a ficar 60 dias fora de casa. E o mato crescia na lavoura. A mocidade muito amorosa, reunia sábado, domingo e feriado, carpia a lavoura dele. Se o arroz madurava, se ele estivesse viajando, a mocidade cortava o arroz, secava, batia, colocava na tulha que vocês não conhecem, vocês são jovens. É um lugar de guardar o grão, guardava lá. Quando ele chegava, era só beneficiar e comer. Era um grande amor que manifestava no coração daquela mocidade. Hoje,
não tem mais cafezal para carpir, nem arroz para colher, mas amor não acaba. Muitos falam, o amor daquele irmão acabou. Não acaba, amor não acaba, amor esfria. É bíblico isso. Mas se o amor de alguém esfriou, esta noite Deus vai aquecer com esse amor. Vizinho do irmão Marino, o irmão ficou enfermo. E não tinha ninguém para chamar o irmão Marino para orar para ele. Ele levantou bem devagarzinho, foi até a casa do irmão Marino. Chegou lá e falou, eu estava no cafezal, Carpino. E ele subiu, não era longe. Quando ele chegou, ele viu na sombra do pé de café a moringa de água, a garrafa de café e o amassadinho, que quando ele terminava de carpir a rua, ele sentava para descansar um pouquinho. Aquele irmão pensou, aqui senta o homem de Deus, eu vou sentar e Deus pode me libertar. Sentou, 5 minutos depois, estava liberto por completo. Ele foi até onde o irmão estava trabalhando, saudou e o irmão Marino falou, o que o irmão veio fazer aqui, irmão? Eu vim pedir para o irmão orar para mim, mas não precisa mais não. Eu sentei aonde o irmão senta e Deus me libertou. E agora eu quero carpir para o irmão ver que eu estou liberto. Foi pegar no cabo da enxada, o irmão puxou, falou, não precisa, eu creio que Deus me libertou. Não, mas eu quero carpir. Quando pegou no cabo da enxada, Deus batizou ele com a promessa. É esse Deus que nós serve, irmãos. Tem caminho que nós não conhecemos. Eu viajo, irmãos, quando Deus me manda numa cidade por nome Lucélia. Eu nunca perdi a viagem lá. E uma dessas viagens, eu fui no sábado, atendi o culto na central, e o irmão Carlão trouxe a mãe dele congregar, uma velha macumbeira, que nunca tinha entrado na igreja. Entrou aquela noite e nunca mais saiu, porque Deus converteu o coração dela. Mas o irmão Carlão, irmãos, ele já era crente mais antigo. Quando ele não era crente, ele roubava. Ele chegou numa cidade do interior, naquele tempo o banco abria às 9 horas da manhã. Ele morava com uma mulher, levou ela no matinho que tinha, falou, fica aqui me esperando, eu vou para o banco. Quando o banco abrir, eu faço assalto e nós fogem com o dinheiro. Mas naquela manhã, Deus falou para o porteiro da congregação daquela cidade, vai para o banco. Ele nem conta tinha no banco, mas era ordem. Ordem, se obedece. Ele foi, quando chegou lá, estava o Carlão lá, esperando o banco abrir. O Carlão era um homem muito feio, barbudão, cabeludo. O senhor falou, cumprimenta ele e anuncia a minha graça para ele. Ele chegou, cumprimentou o Carlão, falou tanta coisa bonita do Carlão, que o Carlão desistiu de fazer o assalto. Ele pegou um papel, deu o endereço da congregação do Carlão e o endereço da residência dele. Corajoso, irmão, dando o endereço da residência para o bandido, mas era a ordem de Deus. Ele foi embora e o Carlão voltou lá para o Mármore, estava a mulher esperando muito dinheiro. Quando chegou lá, sem nada, foi contar o que aconteceu. Quando ele estava contando para ele o que aconteceu, Deus batizou o Carlão com a promessa do Senhor. Agora vocês imaginam um homem barbudo, cabeludo, feio, falando em língua. Nem ele sabia o que era aquilo. Mas o endereço na mão, foi lá na casa do porteiro. Tocou a campainha. Quando o porteiro saiu, que viu aquele barbudo falando em língua, levantou a mão para cima e falou, ô Deus, eu tenho 40 anos de caminho, o senhor não tem a promessa. Eu falei hoje que esse barbudo, o senhor já batizou ele, senhor. O Carlão entrou para dentro, manifestando a promessa, deu um abraço no porteiro e Deus batizou o porteiro. Deus tem caminho que nós não conhecemos, irmão. Ele vai entrar por um caminho bonito aqui hoje. Hoje tem surpresa. Mas, irmãos, aqui no litoral sul, litoral paulista é uma região só. Pega na divisa
Rio de Janeiro, dá a volta e vai na divisa do Paraná. Nós temos 324 congregações no litoral paulista. Eu moro no norte e essa obra Deus fez no sul há muitos anos passados. Mas a obra de Deus não fica velha, é sempre novinha. A família, irmãos, tinha uma menina paralítica. Estava com 8 anos, nunca andou. Sempre sentadinha num tapete, foi a vidinha dela, até que o enviado apareceu. Deus mandou naquela casa um cooperador e foi orar. E Deus pôs na boca dele que no 5º dia Deus ia fazer uma obra. A Irmandade sabe que quem não precisa esquece, mas quem precisa não esquece. Ele foi embora, a irmã contou nos dedos, até chegar ao 5º dia, e o 5º dia chegou. Já era 3 horas da tarde, o sol declinava e Deus não tinha feito nenhuma obra. Ela pegou o véu, entrou no quartinho humilde, dobrou o joelho, não incriminou o cooperador e nem chamou de falso profeta, mas falou assim: Senhor, tu mandou o teu servo aqui, colocou na boca dele que no 5º dia tu ia fazer uma obra. Já é o 5º dia, Senhor, tu não fez nenhuma obra. A criança, a paralítica, gritou: Mãe, vem pegar um passarinho para mim. Tinha entrado um passarinho lá na casinha deles, diferente daquele que o Vitinho tinha preso na gaiola. Ela, em seu coração, foi fechar a janela, o passarinho não voar. Fechou a janela e, quando ela vinha de encontro com a paralítica, encontrou ela de pé, andando e manifestando a glória. Quando vocês imaginaram se nessa noite, aquele passarinho que foi lá naquela casinha humilde, deu uma voadinha aqui, irmão. Uma coisa boa pode ser caminho. Glória a Jesus! Eu estava atendendo Catanuva, na igreja do São Domingo, igreja grande. Eu estava contando essa obra quando a irmã viu com o olho da carne. O passarinho entrou lá, voou, passou em cima dela, voando, Deus batizou ela com a promessa. Santo Deus! Então tem seguro na comunhão. Basta nós perceber que a festa vai ser boa. Glória a Jesus! Irmãos, se for contar a respeito, irmãos, da promessa, tem muita coisa bonita. Em 92, eu fui atendendo no Paraná, da discípula do Calzão. Eu nasci em lá. Mas o meu avô me chamou para atender em Toledo. E eu fui lá, irmãos. Os meus cultos sem novidade. Para vocês terem uma ideia, eu nunca pedi para a Igreja da Glória em 40 anos que eu vou fazer de ministério. Eu gosto de ver a igreja fervorosa, como vocês aqui, eu gosto demais. Glória a Jesus! Porque aqui é o lugar dos vivos. Glória a Deus! E os vivos manifestam a alegria que defende a glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Do culto, o chamusão terminou, fui para casa do ancião, jantar, porque digno é o verbo do seu salário. Vocês sabem isso, não é só espiritual, não, material também. Trabalho tem que comer. Aí estou lá, estou sabendo de nada que estava acontecendo. Uma irmã, ela usava um anel e sentiu de não usar mais. Foi lá para o cooperador, eu não sinto mais de usar. Foi na mão do cooperador, Deus batizou ela com a promessa. A outra que estava do lado viu, tirou os brincos, foi na mão do cooperador, Deus batizou com a promessa. A outra vez tirou a garantia, foi na mão do cooperador, Deus batizou com a promessa. Depois que a mão do cooperador já estava cheia de joia, todas as vaidosas já estavam falando em mim, e aqui não tinha vaidade nenhuma, não recebeu a promessa. É apelado. Aquele tempo usava um que prendia o cabelo. O que elas fizeram? Não tinha nada a ver. Mas era o que elas tinham. Tirava agora aqui, punhava no braço do cooperador e eles batizavam a boca. 11 horas da noite, vamos chamar nós lá. Vem eu com o Augusto correndo o que estava acontecendo. O irmão estava cheio de joia, com os braços cheios de ardinho.
E mais de 100 manifestando a promessa. Aí apagamos a luz da igreja, porque senão não saía. Aí no escuro foram saindo, aí saiu tudo, foram embora. No outro dia de manhã, quem faz com essa joia? Ele que foi na obra da pedágio. Deu 3.200. Custou um pouquinho carinho para mim, mas compensa. Para ver o povo feliz, a gente paga qualquer preço que for preciso. Deus fez essa obra. Eu não mandei ninguém tirar a joia, mas eles tiraram, porque sentiram e receberam a recompensa de Deus. Agora, recente, irmãos, eu fui no Mato Grosso do Norte, recebi uma missão, e na volta passei em Primavera do Leste. É uma cidadinha maior, cidade rica até. E um cooperador muito simples falou: irmão, nós podíamos buscar os dons de Deus hoje, mas eu não conhecia a Irmandade, a igreja. Eu peguei, falei: tá bom, irmão, vamos ver se Deus prepara. Nós abrimos o culto normal, do meio do culto para frente eu vi que estava para buscar os dons. Que a gente não pode entrar em fria. A gente tem um ministério. Aí pega uma igreja despreparada, talvez lugar que nunca buscaram os dons, e a gente sai de lá, só Deus sabe. Mas eu vi que dava. Aí quando terminei a palavra, falei: quem não tem a promessa, levanta a mão. Aí diversos levantou a mão. Então vem para frente, o espaço era grande. Aí veio a organista. A organista, ela foi de um outro estado para lá. Era diferente de todas as outras organistas lá daquela cidade, porque ela usa muita joia, usava brinco e gargantilha e outras coisas. Ela veio também, por isso que ser humilde é bom. Ela ajoelhou, o menininho dela, de menos de 10 anos, ajoelhou do lado dela, ela tirou o brinco. Quando ela tirou a gargantilha, Deus batizou ela com a promessa. E para compensar a humildade dela, batizou o menino também com a promessa. Foi uma festa, irmão. Do nada, Deus fez uma grande surpresa para nós. Aí na segunda-feira não tinha culto na cidade, mas o irmão Miguel, um ancião muito bom, falou: vamos aproveitar a viagem do irmão, vamos marcar amanhã um culto para fazer uma coleta. Aí foi a Irmandade de toda a cidade, estava igual, está aqui, super lotada. Lá Deus não batizou com a promessa, mas preparou naquela noite 601 mil reais. A maior coleta que eu já ouvi falar. Eu ouvi aquela e nunca ouvi falar mais de nenhuma desse valor. Então considerei também como uma grande vitória para aquela Irmandade que está fazendo uma grande central. Irmãos, é muita coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está chegando a hora de parar. Mas vou contar mais duas. Eu já contei aqui, então outra vez, mas tem tantos irmãos que não estavam aqui daquela outra vez. Em 96, eu fui para Belo Horizonte participar daqui no anual. Mas foi em 4. Um dos 4 era um diácono daqui de São Paulo. E participamos durante o sábado, durante o dia da reunião. À noite congregamos em Vespasiano, que é uma cidade ao redor de Belo Horizonte. Naquela noite, irmãos, o culto foi tão bonito que eu vi uma coisa que eu nunca vi antes e não sei se eu vou ver depois. Quando terminou o culto, eu vi 12 casais abraçados, reconciliando, que as coisas estavam fora do lugar, mas com a virtude daquele culto, as coisas chegaram no lugar. A Irmandade sabe que o inimigo está forçando os casais para separação. Porque se ele conseguir separar o casal, fica fácil para derrubar a casa. Mas naquela noite, Deus me deu a graça de ver 12 casais pisando a cabeça no aniversário.
Essa igreja crê na revelação de Deus. Jesus espera que alguém vai pisar a cabeça do diabo. Glória a Deus. Tantas maravilhas que foi contada, irmãos. O diácono que estava comigo, ele contou essa que eu vou contar para a Irmandade. Ele contou que levantou aqui em São Paulo, na reunião da mocidade, como hoje foi falado da coleta, para falar da coleta da piedade. Depois ele falou: mocidade, eu vou viajar para o norte, eu preciso de muita coisa para levar. Quando terminou a reunião, veio uma jovem, talvez para mandar o endereço, e no meio da semana eu vou na casa do irmão. Ele passou o endereço para a moça, no meio da semana a moça apareceu com um pacote na mão, para a moça ter um terno novo, que eu fui na loja comprar, serve para o mocinho de uns 16 anos mais ou menos. Deus vai mostrar para o lá no norte quem é o moço. Ele pegou o terno, pôs no quartinho da piedade, chamou as irmãs da piedade e falou: irmã, arruma as malas para mim, põe só as roupas velhas na mala, deixa as novas na prateleira, que é para os irmãos de São Paulo. E deu uma volta e a irmã fez diferente, porque essa obra não é do homem. Graças a Deus que essa obra é de Deus. A irmã pôs a roupa nova tudo na mala e deixou as velas na prateleira. Quando ele chegou, que ele viu as roupas velhas na prateleira, que ele foi repreender as irmãs, o senhor falou alto com ele: ô carnal, você não entende a minha obra não, carnal? Você não sabe que os meus servos lá do norte têm o mesmo valor dos meus servos de São Paulo? Foi eu que disse a minha serva: fica quieto, carnal. Ele ficou quietinho, porque é humilde, irmão. Carregou a caminhonete e foi embora. Quando ele chegou lá no norte, ele parou a caminhonete, veio um moço. O moço era tão pobre, se vocês terem uma ideia. Tem um lugar, nos botões da camisa não tinha mais botão, era amarrado com uma tirinha de pano, atrás da camisa toda rasgada. Ele conversava com o diácono, ele virava as costas para o lado do muro, para o diácono não via a situação da camisa dele. Mas quando estava conversando ali, chegou uns irmãos da cidade, saudou o diácono e falou: ô irmão, você chegou na hora certa. Aí no sítio tem uma família que são 10 na casa. Você já chamou 9. Falta só uma moça que é endemoniada. Ela fica 2, 3 dias no mato, quando chega com a roupa toda rasgada. E a família está sofrendo muito. E nós vamos lá fazer uma visita. Quando falou assim, o mocinho pobre se aproximou. Ô irmão, será que eu podia ir nessa missão com os irmãos? O diácono falou: eu não conheço, irmão, posso levar? Pode levar, irmão. É pobre, mas é crente. Então sobe lá, subiu. Quando chegou lá no sítio, a casa lado esquerdo, lado direito a mata, na frente um rio que não tinha ponte. Tinha um pau que na minha terra nós chamamos de pinguela. Coloca em cima do rio para o pessoal passar a pé. Tem que passar equilibrando para não cair na água. Quando desceu da caminhonete, a moça vinha saindo da mata, com a roupa toda rasgada, de longe, o adversário na boca dela: vocês estão pensando que vão fazer alguma coisa aqui hoje? Vocês não vão fazer nada aqui hoje, não. Naquela hora, o diácono e os companheiros ficaram muito preocupados, mas o menino pobre não se preocupou com nada, porque ministério não é dom e dom não é ministério. Muito aceitável falar isso, mas agora, depois que eu conto o que aconteceu comigo, passaram a aceitar. Eu estava em São José do Rio Preto, atendendo uma reunião de jovens e menores, 20 minutos contando obra, ninguém deu glória. Eu desanimei e parei, encerrei. Deu um menino de 3 anos e meio recitar um salmo, pus ele no microfone da oração. Quando ele terminou de recitar o salmo, eu estava visitando toda a igreja. 3 anos e meio, pôs um ancião de mais de 30 no bolso. Aí eu aceitei que ministério não é dom e dom não é ministério. Só aquele mocinho pobre não se preocupou com nada. Foi ficando na comunhão. Daqui a pouco, em cima daquela pingueira que tinha que passar aquele brilho, o professor foi correndo, com as mãos levantadas para cima, chegou lá perto da moça e perguntou:
enquanto os demônios estão aqui. E o demônio respondeu, nós estamos em 2.000 demônios. E o mocinho falou, é pouco demais. Volta no inferno e traz mais demônios. Manifestando a promessa dentro do coração dele, do diácono. O terninho novo eu preparei para o meu servo. Mas os dois vão embora de dar para o inferno e ganhou o terninho novo. Por isso que estamos aqui para buscar o dom de Deus. Porque o homem e a mulher que tem o dom de Deus até o inferno respeita nós. Traz a salvação, a irmandade de Paraibuna, e levarei as vossas por onde passar. Terça-feira eu vou para Rondônia. Levarei também a vossa salvação com a santa paz de Deus. Amém. Por tudo Deus seja louvado. Amém.